No episódio do Edu Responde dessa semana, nós vamos falar a respeito do vinagre de maçã. Será que ele realmente é bom para quem possui diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Falaremos também a respeito de uso de antibiótico. Antibiótico causa o aumento da glicemia em pacientes diabéticos e também falaremos a respeito do refluxo e da gastrite em pacientes diabéticos. O que fazer nessa situação? 3. Super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, diabéticos podem fazer o uso de vinagre de maçã? E a resposta é que sim. O vinagre de maçã vem sendo muito estudado a respeito dos benefícios que ele pode trazer para a saúde das pessoas em geral, em especial também para os diabéticos tipo 2 ou pré-diabéticos, pois ele atua diretamente na melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina, que é o hormônio que o seu pâncreas produz, tende a funcionar melhor e dessa forma ela tende a pegar a glicose que está circulando na sua corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. E isso é muito benéfico para quem possui diagnóstico de diabetes. É claro que utilizar somente o vinagre de maçã e não fazer uma alimentação legal, não praticar a atividade física, não manter um bom peso corporal, não vai ser a salvação dos seus problemas. Porém, através da utilização de forma inteligente do vinagre de maçã, que é interessante utilizar uma colher de sopa antes das suas refeições ou antes de dormir, e se você fizer a sua parte, melhorando a sua alimentação, praticando alguma atividade física, mantendo um bom peso corporal, você pode melhorar o seu tratamento cada vez mais. Sem contar que o vinagre de maçã também tem boa ajuda no processo de digestão e isso é muito importante para quem possui diagnóstico de diabetes. Um estômago funcionando de forma ok também é muito benéfico para a saúde de quem tem diabetes, pois dessa forma ajuda no aumento um pouco da acidez que vai fazer com que ocorra a digestão de proteínas, aumentando a absorção dos macronutrientes e trazendo benefícios também para a saúde intestinal. Sem contar que ele ajuda também na perda de peso, ajuda também como um apoio ao bom funcionamento do coração e ele possui sim esses benefícios para facilitar um pouco a saúde de quem possui diagnóstico de diabetes. Porém, mais uma vez, não vai ser utilizar somente o vinagre de maçã que vai resolver os seus problemas, mas como complemento, de forma inteligente, sem excessos, ele vai ajudar de forma direta a sua saúde sim, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, tenho diabetes tipo 2 e estou com gastrite e refluxo. O que devo fazer? E a resposta é a seguinte: você precisa imediatamente procurar um médico especialista para poder olhar como está a sua situação estomacal. Muita relação que a gente observa entre problemas de refluxo, de gastrite e diabetes tipo 2 é a alimentação. Então a pessoa se alimenta mal, que vai causar aumento da glicose, que vai causar o aparecimento de gastrite, que vai aparecer também o refluxo gástrico devido à má alimentação. Então, geralmente a pessoa que não se alimenta bem utiliza muito medicamento de uso próprio, ou seja, se automedica, sempre está tomando aquela dipirona por causa da dor, sempre está tomando aquele antiácido porque exagera na comida e isso vai causando problemas estomacais, infelizmente. Então, o primeiro de tudo que você deve fazer é
procure o médico para poder fazer uma endoscopia digestiva para verificar como está a sua gastrite, como está também a questão do refluxo e a partir daí começar as mudanças nos seus hábitos alimentares e, consequentemente, se alimentando melhor, diminuindo o consumo de carboidratos em excesso, comendo mais legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura, proteínas, você tende a melhorar a saúde do seu estômago e também controlar melhor a sua glicose. Se você está com diabetes tipo 2, com a glicose descontrolada, está com gastrite, está com refluxo, é sinal de que o seu tratamento não está legal. Então, a primeira coisa que se deve fazer é procurar um médico para poder, inicialmente, tratar a sua gastrite, o seu refluxo e a partir daí você começar as mudanças que você precisa na sua alimentação. A gastrite não aparece do nada, o refluxo gástrico não aparece do nada. É claro que a gente tem outras relações, como por exemplo, uma gastrite nervosa, mas você precisa inicialmente saber como está a saúde do seu estômago e a partir daí conduzir uma alimentação mais inteligente. Se for o caso, procurar uma nutricionista clínica para avaliar uma alimentação mais detalhada para o seu caso e assim cuidar melhor da sua saúde para você conseguir controlar a sua glicose, diminuir a sua gastrite, diminuir o seu refluxo gástrico e assim reduzir a sua hemoglobina glicada, ganhar mais saúde, ter um estômago funcionando 100% e assim ir evoluindo cada vez mais. Então, procure um médico, se cuide e cuide dos seus hábitos alimentares a partir de agora, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, antibiótico aumenta a glicemia? E a resposta é que alguns antibióticos podem sim causar o aumento de glicemia, principalmente o ciprofloxacino e o levofloxacino, mas tanto o aumento da glicemia quanto a diminuição da glicemia, esses dois medicamentos podem causar. Porém, o que a gente observa muito é o processo infeccioso bacteriano que faz você utilizar a glicemia, é que acaba causando o aumento da sua glicose no sangue. Então, se você está utilizando antibiótico, você não deve suspender o seu uso sem comunicar o seu médico, pois você está utilizando antibiótico para tratar uma infecção bacteriana. E se você não tratar essa infecção bacteriana e parar o medicamento por conta própria, você pode sofrer graves danos à sua saúde, principalmente por causa da infecção. Então, quando um diabético está com algum processo infeccioso bacteriano, por exemplo, a glicose tende a ficar mais alta porque a resistência à insulina fica mais aumentada, então as pessoas acabam ficando com mais glicose circulante na corrente sanguínea. É claro que a gente tem alguns medicamentos que podem causar o aumento da glicose, porém, o mais importante nesse aspecto é, se você está tomando antibiótico, pois está com uma infecção bacteriana que o seu médico prescreveu e a sua glicose está alta, você deve também conversar com o seu médico endocrinologista para verificar se deve acrescentar algum medicamento por alguns dias, aplicar insulina por alguns dias para poder evitar essa glicose muito elevada e a partir daí tratar a infecção, acabar com a bactéria que está causando essa infecção e retomar o seu tratamento de diabetes de forma segura e eficaz. Mas, respondendo à pergunta, sim, alguns antibióticos podem causar aumento da glicose, porém, a grande maioria de glicose alta, de glicemia elevada, quando se tem um processo infeccioso, é por causa da própria infecção, ou seja, da bactéria que está instalada no seu corpo, do vírus que está instalado ou do fungo que está instalado. Então, o primeiro a se fazer é tratar esse micro-organismo
curar e aí retomar os cuidados com o seu diagnóstico de diabetes, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falarmos de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, e assim você pode continuar aprendendo a lidar com o mundo do diabetes, tratamento, antibiótico, medicamento para diabetes, alimentação e assim por diante. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda demais no crescimento do canal. YouTube passa a entender que o canal é um canal de relevância e assim espalha para cada vez mais pessoas. Tá certo? E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, você continua aprendendo e você pode ajudar as outras pessoas que estão perdidas ainda em relação ao seu tratamento de diabetes, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo sobre diabetes, sobre medicamento, sobre doenças que podem acometer os diabéticos, e assim você vai aprendendo cada vez mais, ganhando conhecimento e evoluindo o seu tratamento de uma forma muito mais eficaz, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.